Oi, meus amores, tudo bom? Vamos para mais uma aula de história. Então, todos pegando o livrinho e abrindo na página 60. Desculpa, 66, tá bom? O nome do nosso assunto de hoje é Cidadania e Constituição. Vamos começar na página 66. De acordo com a Constituição dos Estados Unidos, o poder de governar a nação foi dividido em três: o executivo, o legislativo e o judiciário. Esse modelo de governo influenciou a organização política de muitos países da atualidade, entre eles o Brasil. Vamos agora conhecer o histórico das constituições brasileiras. Esse é um meio de entender as transformações pelas quais passou o conceito de cidadania em nosso país desde 1824, data da primeira Constituição do Brasil. Em 1824, Constituição. A primeira Constituição do Brasil foi outorgada pelo imperador Dom Pedro I. Desculpa, gente, teve um probleminha aqui no meu celular, mas já voltou. Vamos continuar. A primeira Constituição do Brasil foi outorgada pelo imperador Dom Pedro I. O que é outorgada, tia? Significa imposta pelo governo. O governo mandou fazer parte da Constituição. Bom, cidadania. Constituição que dividia o poder político em executivo, legislativo e judiciário, além do poder moderador, é exercido exclusivamente pelo imperador, que também era o chefe do poder executivo. Os senadores e governadores das províncias eram indicados pelo imperador. Os outros cargos políticos eram escolhidos por meio de eleições. Apenas homens maiores de 21 anos e com renda mínima prevista na Constituição podiam se candidatar. Isso também valia para quem quisesse votar. A participação política dos cidadãos era quase inexistente, ou seja, quase não existia a participação política das pessoas. Já em 1891, a Constituição foi formulada pela Assembleia Nacional Constituinte e promulgada no dia 24 de fevereiro. O que é promulgada? Aprovada por votação. Com a proclamação da República em 1889 e a promulgação da Constituição de 1891, foi criado o sistema de eleições diretas para eleger o presidente e o vice-presidente. O voto era permitido para homens maiores de 21 anos, menos analfabetos e mendigos, e não era secreto o voto não. Todo mundo sabia que você estava votando. Já em 1934, a Constituição foi formulada por uma nova Assembleia Constituinte e promulgada pelo presidente Getúlio Vargas. Nessa Constituição, a noção de cidadania foi ampliada. O voto passou a ser obrigatório e secreto a partir dos 18 anos. O voto feminino foi legitimado, mas analfabetos e mendigos continuaram excluídos do exercício democrático. Outra inovação desse período foi a criação de leis trabalhistas que garantiam direitos básicos ao trabalhador. Já em 1937, no dia 10 de novembro, o presidente Getúlio Vargas fechou o Congresso e revogou a Constituição de 1934 e outorgou uma nova Constituição. As eleições diretas foram canceladas e adotou-se a eleição indireta para presidente da República. Além disso, vários direitos dos cidadãos foram anulados, foram cancelados, como a liberdade partidária e a liberdade de imprensa. Foram instituídos a prisão e ao exílio de opositores do governo, além da pena de morte. O que isso significa?
as pessoas que não fossem com o governo, que não apoiassem a ideia do presidente, dos governadores do governo, iam presos. Eles simplesmente iam tirados do Brasil, eram mandados para outro país e ficavam lá por anos, sem poder ver família, amigos, presos lá em outro país. Em 1946, a Constituição foi elaborada por uma nova Assembleia Nacional Constituinte, formada pelos membros do Congresso. Foram estabelecidas eleições diretas para presidente da República. Os principais feitos dessa Constituição foram o estabelecimento dos direitos individuais e o fim da censura da pena de morte. Então, não existia mais pena de morte quem fosse contra o governo, todo mundo poderia dar sua opinião, porque em 1937 não podia não. A imprensa não poderia dar sua opinião, as pessoas não poderiam fazer tudo que o governo mandava. Já em 1946, tudo isso acabou e as pessoas poderiam sim dar sua opinião. Aí, passem para a página 68, tá? Em 1967, a Constituição agora no ano de 1967. Bom, em 1964, os militares tomaram o poder no Brasil e 3 anos depois enviaram uma nova proposta de Constituição que foi aprovada pelo Congresso. O voto para presidente da República passou a ser indireto novamente. Os direitos civis e políticos foram suspensos. Os meios de comunicação foram censurados e as reuniões políticas proibidas. Ou seja, ninguém podia se reunir para poder falar mal do presidente, não. Era proibido. Já em 1988, a Constituição. Com o fim do governo militar, uma nova Constituição foi elaborada pela Assembleia Nacional Constituinte. A atual Constituição do país trouxe uma série de mudanças, como o direito de voto a todos os cidadãos maiores de 16 anos e menores de 70 anos. Medidas como o fim da censura, ou seja, podia todo mundo falar o que queria, expressar, nada era censurado não. E a criação de leis de proteção ambientais e leis trabalhistas foram promulgadas. O que é promulgada, gente? Bora voltar ali na página 66. Aprovadas. Foram promulgadas. Um dos objetivos dessa Constituição é promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, qualquer outra forma de discriminação. Alguns dos direitos da cidadania conquistados com as constituições brasileiras, entre eles o direito ao voto feminino, ao voto secreto e ao voto direto para presidente da República, são resultados da luta e das reivindicações dos movimentos sociais. Primeiro quesito. Qual Constituição do Brasil foi outorgada? Marque um X na alternativa correta. Para saber isso, vocês vão ter que ler aqui, e vou ver qual foi a Constituição que foi outorgada. Outorgada. Tem dizendo, viu? Leiam direitinho. Você vai marcar um X em qual foi. No segundo quesito é para conversar com um colega, mas aí vocês podem conversar com a família de vocês, já que a gente não pode conversar com um colega. Vocês vão conversar sobre as mudanças promovidas pela Constituição de 1988 e explicar quais são os seus objetivos. Depois da página 68, a gente vai para a página 69. A Constituição Cidadã. A Constituição de 1988 foi considerada a Constituição Cidadã, por promover reformas que ampliaram os direitos políticos e civis. Além disso, ela foi a única a contar com participação popular em sua elaboração, ou seja, ela pediu a opinião do povo, pediu para saber o que o povo achava, o que o povo gostava, o que o povo queria. Ela ouviu o povo e fizeram essa Constituição. Aí, entre os principais direitos garantidos pela Constituição de 1988 estão a liberdade de pensamento e de expressão, ou seja, você pode falar, se expressar da forma que você quiser, e pensar também, né? O acesso à saúde pública e de qualidade por meio do Sistema Único de Saúde, ou seja, as pessoas têm o direito de ter uma saúde, um hospital para poder quando está doente e, ter uma saúde pública sem precisar pagar.
o direito de defesa do consumidor. O que é isso? Todos nós temos direitos a advogados sem pagar. Claro que não é tão fácil assim, a gente precisa ir lá no lugar, pedir, conversar, explicar tudinho, quando a gente quiser um advogado, mas a gente tem direito a uma defesa. O acesso à cultura e à proteção dos bens culturais de nosso país, ou seja, a gente também tem acesso à cultura, a gente pode sim muito bem ir a museus e a teatros. A conquista de direitos trabalhistas, como licença maternidade de 120 dias, seguro-desemprego e redução da jornada de trabalho para 44 horas semanais. Ou seja, as mulheres que tiverem filhos podem ficar 120 dias em casa cuidando do seu bebê, porque antigamente não podia. Se você tinha filho, no outro dia você tinha que trabalhar. Não queria saber que você tinha acabado de ter filho, não. Mas aí essa Constituição mudou, fez com que as pessoas que tivessem filho pudessem ficar 120 dias em casa, se recuperando e cuidando do seu filho. Também teve o seguro-desemprego, que é quando a pessoa perdeu o emprego, você tem direito a um dinheiro para poder se reestruturar, para poder se manter até encontrar um outro emprego. E a redução da jornada de trabalho, ou seja, as pessoas trabalhavam muito, não tinham direito a folga, descanso. Então, também organizaram isso nessa Constituição. A Constituição também estabelece a igualdade entre homens e mulheres, ou seja, homens e mulheres são iguais perante a lei, não pode ter diferença entre nenhum nem outro. A igualdade racial, por meio de programas afirmativos para populações afrodescendentes, indígenas, quilombolas, ciganas e comunidades tradicionais, ou seja, ninguém pode ser excluído por conta da cor, por conta da sua raça, por conta da sua origem. O combate ao racismo, que passou a ser considerado crime inafiançável, ou seja, se você fizer mal, se você falar, se você agredir uma pessoa só por conta da cor dela, você pode ser preso sem direito à fiança. O respeito à proteção e à cultura dos povos indígenas e quilombolas e os direitos às terras tradicionalmente ocupadas por esses povos. Isso quer dizer, os índios antigamente tinham, as pessoas iam, as pessoas não, os fazendeiros iam lá e pegavam as terras dos índios. Eles acabavam, ficavam sem ter onde morar. Então isso fez com que os índios tivessem direito às suas terras, que ninguém poderia tomar as terras deles e que eles deveriam ser respeitados. Foram várias mudanças muito importantes, não foi, gente? Então, apesar dos avanços, ainda há muito a ser feito. É preciso que todos conheçam a Constituição para que possamos agir de acordo com nossos deveres e cobrar das autoridades nossos direitos. Em sua opinião, atualmente todos os termos da Constituição de 1988 têm sido respeitados? Ou seja, vocês acham que isso aqui, tudo isso aqui que eu acabei de ler, tem sido respeitados? Vocês vão escrever para mim no caderno a pergunta e a resposta, tá? Depois vocês vão passar para a página 70. É a atividadezinha bem legal. Primeiro quesito. As leis que garantem os direitos de cidadania são frutos da luta de homens e mulheres ao longo da história. Por isso é preciso ler com atenção os conteúdos de uma lei e refletir sobre os motivos que deram origem a ela. Vamos ler o que diz um artigo da lei, número 11.645, de 10 de março de 2008. Artigo 26A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e ensino médio público e privado, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. O que isso quer dizer? Que as escolas de ensino fundamental e ensino médico, particular ou pública, têm que ensinar, têm que dar aula sobre a história e a cultura dos negros e dos índios, porque não davam. Era como se tivesse esquecido, como se eles não existissem. E essa lei fez com que fosse obrigatório a gente ter que dar a vocês aulas sobre a cultura, sobre a história dos negros e dos índios. O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história
e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira. A partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas sociais, econômicas e políticas, pertencentes à história do Brasil. O que isso significa? Que quando a gente está dizendo que quando a gente der essa aula sobre os negros e os índios, a gente tem que falar da cultura deles, tem que falar das guerras que eles fizeram, da luta, todo o esforço, tudo que eles passaram para poder chegar até onde chegaram, para poder manter a sua história, ter sua liberdade, manter sua cultura viva. Na letra A, pelo trecho selecionado, o que fica estabelecido pela lei? O que é que essa lei pede para a gente fazer? O que eu acabei de falar, vocês vão escrever. Letra B. Quais motivos você imagina que tenha dado origem a essa lei? Por que vocês acham que mandaram, que obrigaram, que fizeram essa lei para que as escolas deem essas aulas? É que nem eu falei a vocês, gente. Antigamente eles não ligavam para isso, não. Era como se os negros e os índios não existissem. E o governo, né, começou a dizer, não, eles têm que ser contada a história deles. A história deles é muito bonita. Todo mundo tem que conhecer o tanto que eles lutaram, o tanto que eles sofreram. Todo brasileiro tem que conhecer a história dos negros e dos índios, porque todo brasileiro tem um pouco de negro e de índio dentro deles. Por isso que era tão importante, por isso que é tão importante a gente conhecer a história. Na letra C, você considera essa lei importante? Você acha que essa lei é importante? Por que você acha que essa lei é importante? Vocês vão dizer para mim na letra C. Depois vocês vão passar para a página 71 e tem algumas perguntas aí que é sobre essa unidade que a gente estudou. Vocês vão copiar no caderno e me responder elas. Tudo isso a gente estudou. Eu quero que vocês falem um pouquinho sobre o que vocês entenderam. Não tem problema, podem olhar no livro, tá? As perguntas são: o que é cidadania? Como se faz uma eleição? O que a noção de cidadania na antiguidade? A noção de cidadania no século XVIII? A cidadania e a Constituição. Vocês vão fazer um resuminho, falar um pouquinho as coisas mais importantes de cada um desses assuntos. Tudo isso está nesse livro, tudo isso a gente viu durante essa segunda unidade, viu, gente? Então, a aula de hoje foi muito importante, foi muito legal, gostei bastante dessa aula e eu acho que vocês também gostaram. Então, gente, até a próxima aula, um beijo, se cuidem, tô morrendo de saudade de vocês. Tchau, gente!